Tomemos uma inspiração profunda, lenta e suave. Fechemos os nossos olhos. Levemos a atenção ao nosso coração e, unidos em um só propósito, vamos fazer a grande invocação. Do ponto de luz dentro da mente da fonte, a luz penetra nas mentes dos homens, a luz desce sobre a terra. Do ponto de amor dentro do coração da fonte, o amor flui para os corações dos homens. O Cristo voltou à terra. Do centro onde a vontade da fonte é conhecida, o propósito orienta as vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e ao qual servem. Do centro que denominamos a raça dos homens, o plano de amor e de luz se realiza, e ele abre os portais da bem-aventurança na terra. A luz, o amor e o poder restauram o plano divino sobre a terra. E assim é. Aula 6. Alimentação natural e a saúde dos corpos atômicos. Todos os seres que conquistaram a mestria entenderam a importância de uma alimentação correta e compreenderam que os alimentos preparados nos laboratórios divinos, no caso a Mãe Natureza, contêm os elementos mágicos capazes de conservar ou restabelecer a saúde, não apenas física, mas também psíquica. Para começar a entender a importância da alimentação, vamos levar primeiro a atenção à forma como nos alimentamos. As refeições jamais devem ser feitas de forma mecânica. Talvez esta seja uma das maiores dificuldades do ser humano moderno. Mas os estudantes da luz devem se esforçar para sair dessa consciência de massa e estabelecer o seu próprio ritmo, dirigir sua própria vida, ser senhor ou senhora de suas próprias experiências. Devemos evitar desarmonias à mesa e também de nos alimentarmos de pensamentos conflitantes durante as refeições, pois estas atitudes perturbam o processo de funcionamento do organismo, causando má digestão e inibição das secreções, dificultando a eliminação das toxinas. Há milhares de pessoas que adoecem sem saber que os males provêm da maneira como se alimentam. Vamos ver então qual a maneira correta de conceber a alimentação. Como a questão consiste em nos colocarmos nas melhores condições para receber os alimentos preparados nos laboratórios da natureza, o primeiro passo é uma atitude de recolhimento. Não se deve considerar o silêncio durante as refeições unicamente como um hábito de convento. Um sábio come em silêncio e, quando leva à boca a primeira garfada, mastiga conscientemente durante o máximo de tempo possível, até que ela desapareça da sua boca, porque o estado em que se come a primeira garfada é extremamente importante. Nós devemos nos preparar para fazer isso nas melhores disposições possíveis, porque é esta primeira garfada que desencadeia interiormente
todos os mecanismos de assimilação dos alimentos. Nós devemos comer lentamente e mastigar bem, não só porque isso favorece a digestão, mas também porque a boca, que é a primeira a receber o alimento, é o laboratório mais importante, pois é o mais espiritual. A boca, num plano mais sutil, desempenha o mesmo papel do estômago, absorvendo as partículas etéricas dos alimentos, as energias mais sutis e mais poderosas, sendo depois enviadas para o estômago os materiais mais grosseiros. A boca contém aparelhos extremamente aperfeiçoados, glândulas situadas sobre e sob a língua, que têm por missão captar as partículas etéricas dos alimentos. Todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, já viveram inconscientemente a experiência de estar faminto, sentindo-se sem forças, e ao dar as primeiras garfadas, se sentir bem e reanimado. Como é que isso pode ter acontecido? Foi porque, graças à boca, o organismo já recebeu energias, elementos etéricos, que foram alimentar o sistema nervoso. Antes de o estômago receber os alimentos, o sistema nervoso já estava alimentado. Outra atitude importante é evitar líquido às refeições, pois o líquido dilui o suco gástrico, dificultando a digestão. O líquido deve ser ingerido 2 horas após as refeições e 30 minutos antes. Vamos ver então como nutrir os corpos do homem. Bem, os alimentos são constituídos de matérias sólidas, líquidas, gasosas e etéricas. As matérias sólidas e líquidas todos conhecem, mas há poucas pessoas que dão importância aos perfumes, já que são mais sutis e pertencem ao domínio do elemento ar. E as cores são mais ignoradas ainda, mas é aí que reside a parte etérica ou vital dos alimentos, que nutrem os corpos sutis. Nós já sabemos que, além do corpo físico, o homem tem muitos outros corpos, dentre eles o etérico, o emocional, o mental, o causal e por aí vai. O ser humano normalmente não sabe como nutrir esses corpos, uma vez que não sabe nem nutrir o corpo físico, pois a maioria ainda se alimenta basicamente de carne, que é muito nociva para a saúde física e psíquica. Bem, a mastigação é relativa sobretudo ao corpo físico. Para o corpo etérico, devemos acrescentar a respiração. As profundas respirações durante as refeições aceleram o processo de combustão no organismo físico do ser humano. Então, enquanto comemos, devemos nos deter de vez em quando e respirar profundamente, para que esta combustão permita ao corpo etérico retirar dos alimentos as partículas mais sutis. Sendo o corpo etérico portador da vitalidade, da memória e da sensibilidade, esta conduta só irá contribuir para o seu aprimoramento. Quanto ao corpo emocional, este se alimenta de uma matéria ainda mais sutil do que as partículas etéricas. Se nós nos detivermos durante alguns instantes, derramando amor sobre os alimentos, preparamos assim o nosso corpo emocional para extrair deles partículas mais preciosas do que as partículas etéricas. Quando o corpo emocional tiver extraído o amor dos alimentos,
estaremos suscetíveis a sentimentos mais elevados, como o amor pelo mundo inteiro, a sensação de ser feliz, de estar em paz e de viver em harmonia com a natureza. As pessoas em geral estão perdendo cada vez mais essas sensações e sentem, entre outras coisas, que estão cada vez mais desconectadas da Mãe Natureza. Na verdade, se trata de uma impressão subjetiva, porque na realidade elas não estão tão desconectadas assim. Mas há algo interiormente que está desconectado e elas já não se sentem protegidas pela Mãe Natureza, porque o seu corpo emocional não recebeu o alimento de que necessita. Se experimentarmos alimentar o nosso corpo emocional durante as refeições, veremos despertar em nós os mais nobres sentimentos de generosidade e benevolência. Perceberemos que quando estivermos diante de uma situação delicada, nos mostraremos compreensivos e saberemos fazer concessões. Para alimentar o corpo mental, devemos nos concentrar sobre os alimentos. Como os alimentos representam uma manifestação da divindade, eles devem ser analisados em todos os seus aspectos. Sua origem, o que contém, quais as qualidades que lhes correspondem e que entidades se ocupam deles. Estando nosso espírito absorvido nestas reflexões, retiramos da comida alimentos superiores aos do plano astral ou emocional. E daí nascerá para nós a clareza e uma penetração profunda da vida e do mundo. Após uma refeição tomada nestas condições, levantaremos da mesa com uma compreensão tão luminosa que seremos capazes de empreender os maiores trabalhos com o pensamento. Muitas pessoas acham que basta ler e refletir para desenvolver suas capacidades intelectuais. Mas não. Estas atividades são indispensáveis, mas insuficientes. O corpo mental deve ser alimentado durante as refeições para se tornar resistente e suscetível aos esforços prolongados. Os outros corpos serão nutridos através de sentimentos de gratidão ao Criador de todas as coisas. O reconhecimento da consciência suprema é capaz de transformar a matéria grosseira em luz e alegria, e é preciso aprender a utilizar este método, a gratidão. E, por fim, terminar as refeições em harmonia é tão importante quanto ao começar. Por isso, após as refeições, respire profundamente algumas vezes, distribuindo bem a energia por todo o seu corpo. Vamos falar agora sobre vegetarianismo. A questão da alimentação é muito vasta, porque não está limitada unicamente à comida e às bebidas que ingerimos durante as refeições. Nós nos alimentamos também de sons, de perfumes e de cores. Os seres do mundo invisível, em particular, se alimentam de odores. Vejam que o hábito de queimar incensos nas igrejas, por exemplo, vem desse conhecimento muito antigo de que os espíritos luminosos são atraídos pelos odores puros, como o incenso, ao passo que os espíritos sem luz são atraídos por cheiros desagradáveis. Mas não há apenas os odores. Os sons e as cores são também um alimento para os espíritos invisíveis e podem servir para atraí-los. É por isso que os pintores representam muitas vezes
os anjos tocando música e usando vestes de cores cintilantes. Pois bem, nós podemos ler nas Escrituras Sagradas: vós sois templos do Deus vivo. Não devemos, então, manchar esses templos, introduzindo neles elementos impuros. Se os homens conhecessem as oficinas celestes em que foram criados, dariam muito mais atenção ao alimento que entra na construção e manutenção desse templo, onde a divina presença deve se expressar em toda a sua plenitude. Cada criatura, animal ou humana, é impelida a escolher mais certos alimentos do que outros, e esta escolha é sempre muito significativa. Se quisermos saber quais são os resultados da alimentação à base de carne, é só irmos a um jardim zoológico e observarmos os animais carnívoros e ficaremos imediatamente informados. Nós poderemos constatar aí, por exemplo, que os maiores carnívoros são animais que espalham à sua volta odores extremamente fortes e que os herbívoros têm, em geral, hábitos muito mais pacíficos. O alimento que absorvem não os torna violentos nem agressivos, ao passo que a carne torna os carnívoros irritáveis. Do mesmo modo, os humanos que comem carne são mais impelidos a uma atividade brutal e destruidora. A principal diferença entre a alimentação carnívora e a alimentação vegetariana reside na quantidade de raios solares que elas contêm. Os frutos e os legumes estão tão impregnados de luz solar que podemos dizer que eles são uma condensação de luz. Quando se come um fruto ou legume, se absorve de forma direta luz solar, que deixa poucos resíduos em nós. Ao passo que a carne é muito mais pobre em luz solar e é por isso que ela se putrefaz rapidamente. Bom, tudo o que se putrefaz rapidamente é nocivo para a saúde. E a nocividade da carne tem ainda outra causa. Quando os animais são conduzidos ao matadouro, eles adivinham o perigo, sentem aquilo que os espera e ficam desnorteados. Esse estado de medo provoca um desregulamento no funcionamento das suas glândulas, que então segregam veneno. Não há nada que possa eliminar esse veneno. Ele entra no organismo do ser humano que come a carne e, evidentemente, esta presença não é favorável à sua saúde nem à sua longevidade. Além disso, nós devemos estar cientes de que todos os alimentos que absorvemos se tornam dentro de nós antenas que captam ondas bem determinadas. E assim, a carne nos liga ao mundo astral, e quando se come carne, se está em contato cotidiano com o medo, a crueldade e a sensualidade. Aquele que come carne mantém uma ligação invisível entre o seu corpo e o mundo dos animais, e ficaria apavorado se visse a cor da sua aura. E, finalmente, tirar a vida dos animais é uma grande responsabilidade. É uma transgressão da lei não matarás. Aliás, no Gênesis, quando antes da queda,
o Criador explicou ao homem qual deveria ser o seu alimento, ele simplesmente disse: eu vos dou toda a erva portadora de semente, e toda árvore que tem em si fruto de árvore, e seja portadora de semente. Esse será o vosso alimento. Ao matar os animais para comer, não é só a vida que nós estamos lhes tirando, mas também as possibilidades de evolução que a natureza lhes tinha dado nesta existência. E é por essa razão que no invisível, cada homem é acompanhado por todas as vibrações dos animais cuja carne comeu. Essas vibrações vêm reclamar indenizações, como se estivessem dizendo: nos privastes da possibilidade de evoluir e de nos instruirmos. Portanto, é a ti que cabe, daqui para frente, se ocupar da nossa educação. Ainda que a alma dos animais não seja semelhante à dos seres humanos, eles têm uma alma, e todo aquele que tiver comido a carne de um animal terá de suportar em si o peso da responsabilidade advinda deste ato. E essa presença se manifesta por estados que pertencem ao mundo animal. Por isso, quando o homem quer desenvolver o seu ser superior, encontra dificuldades. As células animais não obedecem ao seu desejo. Elas têm uma vontade própria dirigida contra a sua. Assim se explica que muitas manifestações dos humanos não pertencem na realidade ao reino humano, mas ao reino animal. A carne corresponde a um elemento especial nos pensamentos, sentimentos e atos, porque a carne representa a violência no plano físico, a sensualidade no plano astral e o egoísmo no plano mental. Diz a tradição que antes da queda, Adão tinha um rosto resplandecente e todos os animais o amavam, o respeitavam e lhe obedeciam. Depois da queda, Adão perdeu esse rosto e os animais se tornaram seus inimigos. Se os animais já não têm confiança no ser humano, se as aves levantam voo quando alguém se aproxima, e toda a criação o considera como um inimigo, há uma razão para isso. Nós devemos agora reencontrar o esplendor que antes possuíamos, submetendo-nos às leis do amor e da sabedoria. Nos reconciliarmos com todos os reinos da criação, para podermos despertar o reino da fonte dentro de nós. Aparentemente, a guerra entre os homens se deve a questões religiosas, econômicas ou políticas, mas, na realidade, ela é o resultado de todo este massacre de animais que nós fazemos. A lei da justiça é implacável. Ela obriga os humanos a pagar, vertendo a mesma quantidade de sangue que eles fizeram verter dos animais. Quantos milhões de litros de sangue espalhados sobre a terra! A vaporização desse sangue atrai não só os micróbios, mas também milhões de larvas e de entidades inferiores do mundo invisível. Estas verdades, que talvez não sejam aceitas, mas que, quer aceitemos ou não, estão aí para perturbar e para criar todo tipo de confusão e doenças na vida daqueles que as atraem inconscientemente. Sendo a natureza um organismo vivo,
Ao matarmos os animais, afetamos certas glândulas desse organismo e então suas funções se alteram, gerando desequilíbrio. Portanto, não é de admirar que algum tempo depois a guerra se instale entre os homens. Se tem massacrado milhões de animais para comer. Outros são utilizados em experiências científicas, sem se saber que no mundo invisível eles estão ligados aos seres humanos. Ao matar os animais, são os homens que se massacram. Todos dizem que se deve finalmente fazer reinar a paz no mundo, que não devem existir mais guerras. Mas a guerra continuará enquanto nós continuarmos a matar os animais, porque ao matá-los é a nós mesmos que estamos destruindo. Vamos então falar da importância dos alimentos vivos. Às vezes é salutar aliviar o organismo da sobrecarga alimentar. A energia normalmente utilizada para a digestão de alimentos pesados, então irá servir para realizar uma limpeza e uma regeneração do organismo. Os produtos da natureza, frutos, hortaliças, ervas e grãos, são os alimentos que exigem o menor trabalho digestivo. Além disso, são dotados de extraordinárias propriedades despoluidoras. E sua riqueza em fibras assegura uma verdadeira faxina do tubo digestivo, levando embora com as fezes uma grande quantidade de toxinas e resíduos. Vamos ver então a classificação dos alimentos. Os alimentos podem ser classificados em 4 categorias, de acordo com o grau de vitalidade. A primeira categoria são os alimentos que geram vida, que são chamados de biogênicos. Eles são a base ideal da alimentação do ponto de vista qualitativo. São os germes e os brotos dos grãos, dos cereais, das leguminosas, das ervas e das hortaliças. Por exemplo, o trigo, soja, grão de bico, alfafa, girassol e agrião. A segunda categoria de alimentos são os alimentos que ativam a vida, chamados bioativos. Estes são a base ideal da nossa alimentação do ponto de vista quantitativo. São as frutas, ervas, hortaliças, leguminosas, nozes, os bagos, grãos e cereais que já estão maduros e são consumidos em perfeito estado, crus ou deixados de molho. Temos como exemplo os grãos, frutas, nozes, hortaliças e bagos. Os alimentos que geram a vida e os alimentos que ativam a vida são alimentos vivos. Foram previstos pela natureza para assegurar a vida e o bem-estar do ser humano. Seu consumo traz vitalidade e saúde em qualquer idade. A terceira categoria são os alimentos que diminuem a vida, chamados bioestáticos. São os alimentos cuja força vital foi reduzida pelo tempo, como os alimentos crus armazenados, pelo frio, a refrigeração e o congelamento, ou pelo calor, o cozimento. Como exemplo, nós temos os peixes, os produtos à base de leite de cabra, iogurte e queijo branco fresco, leite e queijos, ovos, aves, carne branca e carne vermelha. E a última categoria, número 4,
são os alimentos que destroem a vida, chamados biocídicos. São os alimentos que predominam na alimentação moderna. São todos aqueles cuja força vital foi destruída por processos físicos ou químicos de refinação, conservação ou preparo. Como exemplo, açúcar, sal, chá preto, café, bebidas alcoólicas, frituras, glúten e aditivos e substitutivos químicos. Os alimentos que diminuem a vida e os alimentos que destroem a vida enfraquecem pouco a pouco o sistema de defesa, causam vários problemas de saúde e abrem a porta às chamadas doenças da civilização, que são as doenças cardiovasculares, o câncer, reumatismo, diabetes e outras doenças degenerativas, assim como também as doenças mentais. Existem diversos produtos e terapias que ajudam a despoluir o organismo dos venenos ingeridos através dos alimentos bioestáticos e biocídicos, como, por exemplo, os grãos germinados, os sucos de clorofila, arroz integral, geleia real, pólen, levedo de cerveja, algas secas, vitaminas naturais, principalmente A, E e C, alguns tipos de massagens, florais, homeopatia, fitoterapia e outras terapias mais radicais. E, para finalizar, vamos falar da importância das fibras. Antes de nós avaliarmos o valor que as fibras alimentares têm em relação à nossa saúde, é importante que se saiba qual o seu papel na natureza. As fibras são consideradas como o esqueleto dos vegetais, pois sem elas as plantas e flores não poderiam permanecer erguidas, e as frutas, as verduras e os cereais não teriam a firmeza e a textura que os caracterizam. Portanto, são as fibras as grandes responsáveis pela existência saudável dos vegetais. Elas estão presentes principalmente nas paredes de suas células e são encontradas em maior quantidade na parte externa ou casca desses alimentos. Ao consumir as fibras, nosso organismo não consegue efetuar o processo de digestão, fazendo com que passem quase que intactas através do sistema digestivo, aumentando o volume do bolo alimentar e, em última análise, das fezes. E assim, caminhando livremente, as fibras vão retendo água e se agregando a diversas substâncias no intestino, provocando a passagem mais rápida das fezes e eliminando toxinas, como aquelas que podem produzir o câncer. As fibras alimentares se encontram somente nos alimentos vegetais. Entretanto, suas quantidades variam de um alimento para o outro. As mais ricas fontes de fibras são os cereais integrais ou à base de farelo, as leguminosas e algumas frutas e verduras. E para finalizarmos, eu gostaria de deixar uma frase para reflexão. Tudo que você come de maneira errada, a metade você